vocês? Espero que sim, mais um vídeo aqui para vocês. A gente vai dar continuação ao nosso assunto da fibromialgia. Vocês sabem, eu sou portadora de fibromialgia e eu apoio a família, né, da fibromialgia. E hoje eu resolvi dar continuidade a esse assunto. É um assunto que está sendo muito debatido, né, e está ganhando espaço, graças a Deus, né? Estamos ganhando espaço aí. Já foi aprovada a lei, né, da fibromialgia, que entra em vigor agora em janeiro, que dá direito à aposentadoria. Mas aí você me pergunta, Helena, como eu faço para conseguir essa aposentadoria? Não é fácil, minha gente. É fácil e não é fácil. Você tem, como todas as outras aposentadorias, né? Você precisa ter, primeiro, você precisa ter um laudo médico do profissional. Mas também pode ser de um clínico, né? O que eu devo fazer para me descobrir que eu tenho a fibromialgia? Você deve procurar o médico, contar todos os sintomas que você sente e ele vai passar todos os exames, você vai fazer todos os exames que ele passar, uma bateria de exames, porque não é pouco, é muito. Se tiver condição de pagar, ótimo, que é mais rápido. Se não, tem que esperar pelo SUS, que não é nada rápido, né? E aí, ele vai dizer, vai chegar a uma conclusão que você tem a fibromialgia, vai dar um diagnóstico, e aí você já pede um laudo, né? Muitas vezes ele dá um laudo sem precisar você pedir, mas nem sempre todos os médicos dão, né? Mas o bom é já você pedir um laudo para você já ter. E aí você vai dar e iniciar o tratamento, né? Como eles dizem, não tem cura, mas tem tratamento. Nenhum médico, deixando aqui já bem claro para vocês, que nenhum médico, ou seja, quase todos, né? Porque o médico que descobriu a minha, que me deu o meu diagnóstico, ele me explicou tudo sobre a fibromialgia. Mas todos os outros médicos que eu passei até hoje, ele nunca me explicou nada. E tudo que eles me dizem não entra na minha cuca, né? Não entra. Não concordo que seja exatamente daquele jeito. Eles dificultam a coisa e só deixa cada vez mais enrolado na minha mente. E aí você vai conseguindo seu laudo, sua documentação, tudo. A medicação, né? Que são aquelas medicações que todos tomam. Antidepressivo, um monte de remédio para dor. E aí vai seguindo seu tratamento, né? Sim, mas como eu faço para conseguir o meu benefício? Você vai dar entrada no INSS. Mas para você dar entrada no INSS, você tem que ter também o acompanhamento do psicólogo, do psiquiatra. Tem que ter aí, né? Se não tiver, e a gente se aposenta. Até o momento onde eu entendi, só você ter as dores, não consegue não. Tem que ter, você se aposenta por conta das crises de ansiedade e depressão. Mas o certo é você entrar com advogado, porque todo mundo que está entrando aí sem advogado está sendo negado. Ninguém está conseguindo, está sendo negado. Também tem muitos médicos que estão sendo desatualizados. Ou eles se faz de desentendido. Em muitos lugares se faz desentendido. Então, é muito difícil. É difícil, mas não é impossível. Pega um bom advogado que você consegue. E dando continuidade o que eu vinha falando dos sintomas, né? Que são muitos. Eu vou citar mais um sintoma aqui, né? Do que a fibromialgia, ela atrapalha na sua vida. Ela tira de você. Você deixa de viver. Então, no vídeo anterior que tá aí, né? Já vou botar tá na playlist já. Então, eu falei do primeiro, que você fica em silêncio, e por quê, e como que é visto. Então, o segundo, que é evitar lugares barulhentos. Então, quando você tem a fibromialgia, né?
Você evita estar em lugares barulhentos. Vamos dizer, muitas festas. Você até quer, você tem vontade de se divertir, mas você não aguenta, você não consegue, né? Se for um lugar muito aberto, você consegue. Se for, gente, um lugar aberto, né? Vamos dizer assim, na rua, uma praça, tá tendo uma festa, né? Pro público. Até dá pra você aguentar. Por quê? Porque você fica à distância, né? Você fica de longe, tem muito espaço. Você pode curtir o som de longe, cortar, você curtir um pouquinho, se divertir um pouquinho, né? E aí você, na hora que quiser, vai embora. Mas se for um lugar fechado, som muito alto, você não aguenta, sua cabeça ficou. Então isso você procura evitar, né? Porque o som muito alto aumenta a sensibilidade e a tensão muscular, viu? Prefiro o silêncio, onde o corpo e a mente conseguem respirar um pouco. Então você prefere ficar sozinho em sua casa. Você tá, todo mundo vai ter uma festa, pode ser uma festa de casamento, um aniversário, todo mundo se arruma pra ir. Você tá até a fim de ir, mas de repente você perde a vontade de ir. Então todo mundo vai e você prefere o quê? Ficar em casa sozinho, porque você vai ficar sozinho, sem ninguém pra estar aí, ó, nos seus ouvidos, conversando, zoando, você vai ficar em paz. Então você prefere estar no silêncio, sozinho, sem ninguém perturbar você. É desse jeito. Então, isso é um dos sintomas da fibromialgia. Então, porque isso inclui, né? No sintoma da fibromialgia, isso inclui. Porque é da fibra, é da ansiedade e da depressão. É um sintoma que faz parte das três coisas. Tá entendendo? Então, esse é o segundo ponto. Certo? Segundo. Que eu considero, né? Mas tem mais que pode ser considerado, né? Pode reverter em outras, né? Eu não saio muito, mas eu não gosto muito de lugares fechados. Eu não gosto de lugares fechados. Quando eu gosto de ouvir um sonzinho ao vivo, mas nada de muito batunco. Mas um sonzinho assim, sonzinho, música ao vivo, uma musiquinha assim, som de violão, mas que seja um lugar aberto. Tanto que quando eu vou, que raramente eu vou, eu nunca procuro ficar na parte de dentro. Eu sempre prefiro mesa lá fora. Por quê? Porque lá fora tem o vento. E o vento leva o som, né? O vento leva o som. Então, pra mim, é melhor. Então, eu acredito que todas as outras pessoas também preferem isso. É dessa forma. Deixa eu ver se dá pra me colocar mais um ponto nesse vídeo. Aí vem o terceiro ponto. Você que trabalha ou estuda, né? Procura levar uma bolsa enorme para todo lado. Você não vai querer levar uma bolsa enorme. Por quê? Porque você não vai aguentar. Você não aguenta nada. Dentro dela tem. E sim, a bolsa, que eu digo, assim, tem duas formas aí, né? Eu mesmo, quando viajo, minha mala é bem grande. Meu esposo disse que já viu chateado, porque disse que quando eu viajo, geralmente eu levo duas malas. Porque uma vai só com as roupas, outra vai só com os remédios. Mas se você trabalha, você não vai aguentar levar uma bolsa pesada, porque você não aguenta peso, você não aguenta nada, né? Mas se você tem que levar uma bolsa um pouco maior. Por quê? Porque você tem muita medicação para tomar. Muita medicação. Depende do que tanto eles passarem para você. Porque assim, no começo é uma quantidade, mas vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Hoje em dia, eu tenho muito mesmo. E tem muitas vitaminas, suplemento. Aqui, ó, as embalagens. Tem um que é uma lata. Né? Então, o que é creatina? É uso contínuo pro resto da vida.
Quando for, tem que levar. Tem que tomar todos os dias. Então, eu tenho que ter uma mala só para levar medicamento. Mas eu não aguento levar nada nas costas. Eu tenho tudo puxando. Complicado, né? Então, gente, ó. Dentro dela tem remédio, bolsas de água quente. Eu não levo, né? Isso aí eu não levo bolsa de água quente. Tem pessoas que levam, que é pra estar fazendo compressa, né? Contra das dores. Lenço analgético, isso eu tenho. Garrafa de água, isso eu não me separo. Porque eu tomo muita água, muita mesmo. Porque a medicação puxa por muita água. E tem que tomar, porque se não toma, agride os rins. E eu já tive alterações nos rins. Agora mesmo estou fazendo novamente exames por conta disso, nos rins, alterações de novamente nos rins, por conta que é muita medicação. Eu tomo muita água, 4 litros de água por dia. Olha, o consumo de água aqui em casa é muito grande, porque eu tomo muita água. E eu tenho que estar com água para tudo quanto é lugar. Aí eu tenho uma amiga que quando eu saio só com a garrafa de água, eu vejo que ela não gosta, ela fica, com essa garrafa da mão, não sei o que. Eu tomo água. Eu não posso viver sem água. Esqueceu que eu uso remédio, eu tomo remédio. E eu não posso ficar sem água. Nem meia hora sem água. Então muitas vezes eu evito de sair com algumas pessoas, porque não entende. Tem muita gente que não entende, até porque você toma muita água. Isso é chato. Então, para a pessoa não estar o tempo todo dando uma mal resposta, sendo chata, sendo ignorante, sendo isso e outra, é melhor evitar. É melhor evitar e ficar cada um no seu canto. Então, né, você tem que andar com a garrafa de água. E tudo o que possa te ajudar, no caso, a dor. Né? Te ajudar para você se sentir melhor da dor. Para que ela não a piore de repente. Porque de qualquer coisinha é de repente. Você não tá nem esperando e ela não tem. Ó, a pontada. Ó, outra pontada. Você vai andando, ela te dá uma pontada que você não tiver cuidado, você cai. Já aconteceu muito isso. Quarto lugar, né? Usar o comando de voz no celular. Você usar o comando de voz no celular. Pra quê? Meus dedos dói. Muita gente usa porque não aguenta estar digitando. Eu não digito muito porque eu não aguento. Os dedos da gente dói muito. Você pensa que tem reumatismo, mas não tem. Eu não tenho reumatismo. No início, até quando eu comecei a sentir todos os sintomas, eu pensava que eu tinha reumatismo. Até hoje eu não tenho. Eu faço exame de reumatismo e não dá nada. Mas os dedos, de manhã, mais tudo travado. Eu quero travar muito, sabe? Fazer muito exercício para poder... Antes de eu levantar. Então, os dedos doem para digitar e segurar o telefone. Muitas vezes, e quando eu tô em crise, eu coloco logo lá. Offen. Por favor, não me perturbe. Quando eu puder, eu respondo. Por quê? Eu não aguento nem segurar o celular, a mão fica doendo. Às vezes, minha mãe liga pra mim, quando minha mãe liga, ela faz chamada de vídeo, demora muito. Eu não aguento estar segurando, eu tenho que deitar na cama e botar o celular apoiado não almofada no travesseiro. Em alguma coisa para ele ficar apoiado lá, porque eu não aguento ficar segurando. Não tenho, sabe? E também não tenho muito equilíbrio. Não tenho muito. Por muito tempo. Então, a pessoa não, que nem outros aqui, né? Não aguenta ficar segurando por muito tempo. Então, não segurar o telefone por muito tempo. Faz as mãos tremerem. Faz as mãos tremerem, faz as mãos ficar dormentes. Isso é ruim. Isso é o que eu considero o quarto lugar na fibra. Mas pode ter outros sintomas que podem ser considerados também em quarto lugar, né? Esse é o que eu considero, o que muitos também consideram, outras pessoas também consideram, mas pode ter outros, aí também pode ter outros, pode ter cientista, pode ter outras pessoas aí que consideram outros sintomas mais importantes que vêm em quarto lugar. Mas isso é horrível. E isso só entende quem tem a fluorologia. Quem não tem não vai entender. De jeito nenhum, jamais pode dizer. Entendo. Depois disso, que é mentira. É preguiça. As pessoas não entendem. Você fala uma vez, fala outra. E ninguém quer saber não. Não tá ouvindo isso não, viu, gente? Eu vou vir com outros vídeos explicando sobre isso. Então, hoje, gente, esse já tá longo. Um beijo se você gosta. Não deixa de curtir meu vídeo. Curte meu vídeo, hein? Curte, ainda não se inscreveu, se inscreve, compartilha meu vídeo
Pra chegar até as amigas de vocês. E deixa um comentário aí. Deixa as perguntas também, se vocês tiverem alguma perguntinha, porque eu venho e respondo. E talvez eu responda em outro vídeo. Se você deixa a perguntinha, deixa um tema, que aí eu venho e faço um vídeo. Agora eu vou vir, gente, com um tema. Eu vou vir com um tema pra vocês que ninguém fala. E eu vou vir com um tema pra falar pra vocês. Vocês me aguardem. Olha, curte meu vídeo, viu? Curte meu vídeo.